Bem-vindo ao Fórum do Trabalhador. No programa de hoje falaremos sobre o Setembro Dourado, uma campanha de informações sobre câncer infantil. Tem ainda o encontro da União Geral dos Trabalhadores que abordou a reforma trabalhista. Atenção, botafoguenses, tem o centenário do Botafogo. E também vamos falar de cultura, a mostra literária do Sindicato dos Comerciários lá na escola Cap Kids, a partir de agora no Fórum do Trabalhador. E começamos o programa de hoje falando sobre saúde, sobre o Setembro Dourado, um mês para informações sobre prevenção ao câncer infantil. Eu recebo a doutora Joana Tereza Bisinella de Faria. Ela é médica, pediatra, oncologista. Olá, doutora, tudo bem? Olá, tudo bom? Como vai, André? Eu queria primeiramente agradecer o convite, Agradecer a oportunidade de conversar um pouco com as pessoas a respeito desse assunto que intriga tanto, Uma vez que surgem muitas dúvidas em relação ao porquê do câncer, o que ele é, como se trata, e ter essa oportunidade de vir aqui falar um pouquinho me deixa muito feliz. A saúde tem utilizado cores para deixar datas, meses registrados. Estamos no Setembro Dourado falando sobre câncer infantil. Foi necessária uma campanha para que efetivamente toda a população tenha conhecimento dessa realidade? Sim, as campanhas, o objetivo delas é trazer a conscientização a respeito do que é o câncer pediátrico e, além de tudo, trazer a importância da prevenção através do diagnóstico precoce. Então, essa campanha mobiliza os pais para terem uma certa atenção em relação a alguns sinais indiretos que essas crianças trazem a nós, levando a possibilidade de pensar em câncer. Os adultos geralmente são imprudentes e ao longo da vida acabam adquirindo alguns tipos de câncer. Mas tem criança que já nasce com câncer, doutora. Por que isso? Exatamente. O câncer na criança, ele tem um fundo que a gente diz genético, seja ele herdado dos pais ou não diretamente herdado, por alguma mutação que acontece no meio do caminho. E isso pode aparecer próximo ao nascimento ou na infância mais tardia. Isso depende muito do tipo de tumor e das características que aquela célula tumoral vai se desenvolver. Via de regra, os pais se sentem participantes do processo do câncer. E isso é uma coisa importante da gente esclarecer, que esse sentimento e essa preocupação não deve acompanhá-los, uma vez que existem múltiplos fatores associados à gênese dessa doença. Existem ainda algumas situações, síndromes, algumas doenças em que as crianças estão mais predispostas a desenvolver o câncer do que uma criança que não possua essa síndrome. Mas hoje um casal existe tecnologia para um diagnóstico, um exame pré-natal ou alguma coisa que eu já sei que tal pessoa, ao casar com outra pessoa, terá essa tendência, essa predisposição a uma criança com câncer? Isso é muito variável a depender do tipo de câncer. Em algumas famílias em que existem as síndromes de predisposição ao câncer, há uma possibilidade de investigação genética pré-concepção. Isso garante 100%. Isso nos traz 100% de garantia de que essa criança não terá um câncer? Infelizmente, não. Mas os estudos vêm progredindo de maneira a trazer mais informações para a gente a respeito de quais são os sinais de que uma criança pode desenvolver ou não câncer. Alguns exames neonatais, ultrassom e alguns deles um pouco mais específicos, podem trazer sim alguns indícios e nos deixar mais atentos em relação a algum determinado órgão ou sistema. Mas sinais específicos é um rumo para o qual nós ainda estamos caminhando. Após o parto, o pai e a mãe precisam de um olhar mais atento ou geralmente é um pediatra que pode
A cada consulta, observar como que ele sabe uma predisposição ou alguma possibilidade de um dos tipos de câncer. Exatamente. Nesse mês, a importância da gente falar sobre esse tema tão amargo, por assim dizer, é que alguns sinais podem ser percebidos, sim, pelos pais. Dificilmente logo ao nascimento, uma vez que é um misto de emoções e muitas vezes algo passa despercebido. O pediatra, nesse momento, faz um importante papel de avaliação do abdômen dessa criança, a parte da retina, a parte neurológica, tudo isso é feito primariamente pelo pediatra. E no desenvolver dessa criança, o acompanhamento seriado dessa infância deve ser feito de maneira próxima por um pediatra da confiança da família, de modo a diagnosticar sinais que muitas vezes chamam a nossa atenção. E a partir daí direcionar os exames, sejam eles de imagem ou exames laboratoriais, a partir de um exame clínico bem feito, é possível determinar quais seriam os melhores exames para definir uma determinada doença. Salvo engano, nos adultos nós temos maior incidência, câncer de pele, câncer de mama e de próstata. De pulmão também vem se destacando por conta do tabagismo. E no caso das crianças, a leucemia é a que mais preocupa ainda? Sim. Um dado importante, André, que a gente tem em mente é que o câncer em criança ele ainda é dito uma entidade um pouco rara. Se a gente for considerar o grupo de todos os tumores, de todos os cânceres, o câncer pediátrico em si, ele representa 5%. Então, é uma porcentagem relativamente pequena. Dentro desses 5%, o que a gente vê com maior incidência são as leucemias, que é um câncer que a gente diz disseminado pelo sangue. Em seguida dele, o grupo de tumores de sistema nervoso central, todos aqueles que compõem esse grupo, e depois viriam os linfomas, seguidos por outros tipos de glândula suprarrenal, de rins, de retina e todos os outros que acometem essa faixa etária. Quando um adulto tem câncer e encara o tratamento, nós falamos, é um verdadeiro guerreiro. E nós percebemos algumas pessoas que têm uma recuperação que chega a impressionar. Algumas pessoas até falam em verdadeiros milagres. Nas crianças, a capacidade de recuperação, de superação dessa doença é maior ou é menor? A gente observa com muita alegria que as crianças têm, sim, uma resposta melhor ao tratamento. Isso tem vários fatores que podem justificar. Um deles é o fato de que a criança possui células que não foram fortemente agredidas, não passaram pelo estresse que passa a célula de um indivíduo em idade adulta, ou seja, não tem estresse do tabagismo, do etilismo, da poluição, do trabalho, enfim. Além disso, a criança ela tem uma maneira diferenciada de encarar os processos de doença, no qual você dificilmente vai encontrar uma criança fazendo quimioterapia e parada, imóvel. Essa é a imagem que muitas pessoas têm. E, felizmente, a imagem de quem trabalha com isso é bastante diferente. A gente observa em muitas das situações, as crianças recebendo medicações muito agressivas, sim, mas tentando brincar, se distrair, assistir TV, jogar videogame. Isso é uma coisa que auxilia as crianças a fazer um certo desligamento do processo de doença e isso facilita o tratamento. A aceitação das medicações e de todas as intervenções feitas se torna algo mais fácil. Família e sociedade, como abordar, como tratar, como conviver com uma criança que tem câncer. Porque a primeira imagem que nos passa é aquela do coitadinho. Ai, coitadinho. Mas, efetivamente, essa criança vive e, como a senhora mesmo colocou, ela está ali enfrentando. Como nós devemos nos relacionar? Existe muito esse questionamento. Como me portar frente a um paciente oncológico?
Inicialmente, tem todo aquele estigma da criança que perde os cabelos, que fica emagrecida, que fica mais pálida, que tem uma dificuldade ao frequentar a escola. Tudo isso, de fato, é condizente com o quadro. E, efetivamente, toda criança, por exemplo, perderá cabelo? A grande maioria. Existem alguns casos, em alguns tipos de tumores específicos, em que a quimioterapia não é tão agressiva a ponto de fazer a queda dos cabelos. Isso é raro. A grande maioria das crianças perde o cabelo. Mas, perante a isso, a sociedade tem um papel muito importante ao fazer a inclusão dessa criança, fazendo com que ela se sinta, de certa forma, acolhida, abraçada pela sociedade e não perceba a tal diferença como algo que a separe. Deve existir uma inclusão dessa criança. Durante o período de tratamento oncológico, por conta das medicações, da queda da imunidade, que é muito importante, as crianças geralmente ficam afastadas da escola. Então, nesse sentido, é muito importante trazer para as professoras, para as pessoas vinculadas à área da educação, essa ideia da importância de você manter uma atividade para aquela criança, seja ela desenvolvida em casa ou numa sala separada, para que essa criança se mantenha em acompanhamento cognitivo relacionado às crianças de mesma faixa etária, para que no futuro, havendo uma melhora, uma recuperação dessa neoplasia, ela consiga novamente se inserir no grupo do qual ela já participou. Em relação a visitas, existe muito questionamento. A pessoa faz um diagnóstico, qualquer que seja a doença, mas o câncer é uma doença um pouco impactante, assim, eu diria, chama muita atenção. Muitas pessoas querem participar, querem estar próximas, e talvez esse não seja um momento de visitas. A gente costuma restringir bastante, e não é maldade, não. É que a criança em tratamento oncológico, em tratamento quimioterápico, ela tem uma imunidade fragilizada que a propicia a ter mais infecções. Aquilo que para mim, para você, não vai trazer nenhuma interferência na saúde, para uma criança oncológica pode ser a diferença entre ela estar bem ou estar numa unidade de tratamento intensivo. O sofrimento dela com essas infecções ditas leves é muito mais agressivo. Então, nesse primeiro momento, vou telefonar, hoje vou utilizar mídias sociais, vou mandar um vídeo, vou mandar um carinho. Exatamente. Para, no momento adequado, fazer essa proximidade maior. Exatamente, essa é uma grande ideia. A gente não deve, de maneira nenhuma, e eu friso aqui, isolar essa criança, ela não precisa ser colocada numa bolha, mas a gente deve tomar medidas que mantenham essa criança longe de infecções. É claro que a gente não vai conseguir evitar todas as infecções, muito pelo contrário, mas a gente busca evitar aquelas de maior gravidade. Agora, é importante também preparar a sociedade, preparar a sala de aula, preparar a família para o retorno dessa criança após esse período mais isolado ou de tratamento mais intensivo. Exatamente. O que se costuma pregar em relação a isso é a importância do assistente social que faz o acompanhamento dessa criança. O tratamento oncológico, ele é muito bem desenvolvido quando trabalhado numa equipe multiprofissional. E nessa função, o assistente social tem um papel importantíssimo. Eles têm o trabalho de fazer a reinserção escolar, no qual existe uma visita ao colégio, expondo aos colegas e professores quais são os procedimentos relacionados ao tratamento, como vai chegar aquela criança, como a escola como um todo consegue auxiliar naquele processo de reinserção, evitando assim que haja um estranhamento e uma dificuldade ainda nesse processo. Nesse período de fragilidade imunológica, bichinho de estimação, piscina, também cautela? A gente não vai de maneira nenhuma proibir completamente. Não é recomendável que se tenha um bichinho de estimação ou que se frequente piscinas,
ambientes de muito aglomerado. A gente pede para que a criança não vá, por exemplo, ao cinema em dia de estreia de filmes ou ao shopping num horário de grande movimento. Não é proibitivo, mas a gente pede para que haja uma cautela com grande importância no período em que ela está neutropênica, ou seja, naquele período em que passou a quimioterapia e as células de defesa estão diminuindo. Esse é o período de maior comprometimento imunológico e o período no qual a gente precisa ter uma cautela ainda maior. A chamada hotelaria ali dos serviços de saúde mudou muito. Hoje, paredes coloridas, móveis diferenciados, até o uniforme dos profissionais. Sim. O ambiente hospitalar para tratamento das crianças com câncer é bem diferenciado, né? Muito cuidadoso. A equipe que trabalha com câncer em todos os setores multiprofissionais é uma equipe diferenciada. E o ambiente é transformado por essas pessoas. E tudo, a estrutura montada para o atendimento de um paciente oncológico, bem como da família desse paciente, participa de tudo isso. Então, todo o envolvimento direcionado ao cuidado desse paciente é diferenciado, é cuidadoso, é próximo. É um paciente que você não vê uma vez no início do tratamento, ele segue de longe. É um paciente que passa dias internados e tem intercorrências, comparece novamente ao setor. É um contato muito próximo. E o ambiente em que esse paciente se vê tem grande importância nisso. Doutora Joana, nesse Setembro Dourado, que mensagem a senhora gostaria de deixar? Que informação é fundamental que toda a sociedade tenha? Certo. Eu acho que de grande importância para a população é trazer aqui a necessidade de um diagnóstico precoce através da avaliação de alguns sintomas trazidos pelas crianças. Os pais podem observar grande parte desses sintomas no cuidado diário com as crianças, uma vez que eles são as pessoas que mais conhecem os próprios filhos, mas também levá-lo ao pediatra com a regularidade recomendada é muito importante para que seja avaliado questões como anemia, surgimento de manchas pelo corpo, alterações neurológicas que podem comprometer o desenvolvimento, o caminhar e várias outras funções dessa criança, avaliação abdominal, dos membros, uma dor, enfim. Todo esse segmento feito de maneira próxima faz com que o diagnóstico seja obtido mais precocemente com maiores taxas de sobrevida livre do câncer. Doutora, uma informação importante. Nós temos uma referência da cidade de Barretos no tratamento ao câncer, mas em Ribeirão Preto nós temos profissionais e estruturas também preparados para esses diagnósticos, para esse tratamento? Sim. Em Ribeirão Preto, a gente tem como referência o Hospital das Clínicas de Ribeirão, que tem um atendimento a crianças, bem como a adultos, e alguns outros profissionais que se destacam no atendimento via consultório, que a gente diz, geralmente vinculados a outros hospitais. Dizem, para alguns é uma profissão, para outros é um sacerdócio, mas a medicina já é especial. Trabalhar nesse setor tão delicado, cuidando de crianças numa fase, num momento tão delicado da vida delas, como que isso entrou na sua vida e qual o seu sentimento? Olha, eu sou extremamente suspeita para falar a respeito disso, André. É um trabalho que eu não me vejo fora dele. E eu acho que, assim como eu, todos os profissionais vinculados a essa área devem sentir isso. É um aprendizado constante, diário, em que a gente vê momentos de superação, seja da criança, seja da família. Isso traz um aprendizado levado para a vida toda, em que a gente aprende que aquele sofrimento que muitas vezes nos abala, nos traz dificuldades, se torna tão pequeno próximo ao enfrentamento que aquela criança traz. É um aprendizado diário.
Parabéns pelo trabalho e transmita um abraço a toda a equipe da HC Criança. Muito obrigada. Nós falamos com a doutora Joana Tereza Bisinella de Faria e você aprendeu mais sobre o Setembro Dourado. Pequeno intervalo, voltamos já.